Olá a todos, todos da Santa Paz de Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra sobre o julgamento de Salomão, da situação vamos dizer, da demanda, da contenda que houve entre as duas prostitutas por causa daquele filho morto. Está lá em 1 Reis 3, 16 ao 28. A criança houve... Interessante, antes de falar, seguir mais um pouquinho adiante, eu gosto de falar... Interessante, moravam as duas juntas, tiveram os filhos ao mesmo tempo. E uma deitou sobre o filho e ele morreu à meia-noite. Só Deus sabe se ela matou aquela criança ou se realmente foi um acidente. Só Deus sabe. Mas ela era manipuladora, mentirosa, simulada, que hoje em dia no mundo está cheio de pessoas assim. Você não seja isso assim não, viu? Não tem essas três características diabólicas, maligna e macabra não, viu? O que ela fez? A outra chegou a Salomão, essa demanda, essa situação foi levada a Salomão. E Salomão ouviu a mãe da criança, que ela pegou e colocou a morta no lugar da que estava viva, da mãe que estava viva. E botou o vivo da outra ao lado dela. Quando a outra foi amamentar a criança e viu que não era dela, mãe é mãe conhece seu filho. E aí a mãe da criança viva contou ao rei Salomão a história do que aquela outra prostituta fez, trocando os bebês, tirando da outra que estava viva e botando dela que estava morto. E assim Salomão ouviu a mãe da criança que estava viva. Aí Salomão falou, bem, você está dizendo que o filho vivo é teu, ela está dizendo que o filho dela, o filho que está vivo é dela e o filho morto é seu, e que você está dizendo que o filho morto é dela e o filho morto vivo é dela. Então chamou o soldado, traz uma espada, e aí ele dividia aquela criança. Divide a criança, dá um pedaço para cada uma banda para cada um, lado para cada um. E aí a mãe, a misericordiosa, falou, não senhor, dê para ela. E aquela prostituta, manipuladora, mentirosa, simulada, disse, não, dividi. Quer dizer, terrível, né? Tem pessoas que infelizmente elas não querem descer do pedestal espiritual que elas estão. Está na roda de colisão espiritual contra Deus, não contra o homem, porque Deus já foi muito claro na Bíblia Sagrada. Deus não vai voltar naquilo que ele falou e determinou na Bíblia Sagrada, não adianta. Está sentenciado, Deus falou, está falado. O que é que aconteceu? A mãe falou, não, meu senhor, dei para ela. Mãe é compaixão, é cheia de compaixão, misericórdia, mãe amorosa. Era uma prostituta, mas ela amava o filho dela. Ela queria criar um filho dela. Ela tinha amor pelo filho dela. Aquela outra não tinha amor pelo seu filho. Então a gente já nota que pode ter havido um homicídio aí. Não posso afirmar, não vou ser leviano, mas da maneira que ela falou e se comportou diante do julgamento de Salomão, nos leva a isso. Então, onde eu quero chegar nesse momento? Por favor, você sempre ouça os dois lados, as duas prostitutas. Você nunca vá, além daquilo que você está ouvindo, na emoção, oba-oba, na emoção, no oba-oba, né? A gente tem que ter cuidado e tem que ter cinema e sensibilidade. Olha, eu fui visto na igreja, eu peguei a comissão de ética. Eu peguei um caso muito interessante que eu orei a Deus, e Deus me mostra a verdade desses dois irmãos. E eu fui sábio, ouvi um irmão, fiquei quieto, aí lá veio o outro falar comigo, não fui nem atrás, eu orei 1h30, e no culto seguinte o irmão me procurou. E ele fez falar que o outro estava com raiva dele, estava sem falar com ele. Olha só, eu não comentei com o outro, fiquei quieto, ouvi os dois. E cheguei e falei, o que eu falei para um, falei para o outro, vocês têm que se perdoar, vamos parar com essa confusão. Então nós estamos vivendo dias que está acontecendo isso, a emoção está tomando conta, é oba-oba, é um negócio assim muito triste que está acontecendo. Então você vê um julgamento do juiz, né? Apesar que é uma mentiraiada hoje em dia terrível, o juiz ouve os dois lados, o lado da defesa, o lado da acusação, e mesmo assim ainda há sentenças equivocadas, sentenças erradas. Né? Por quê? Porque muitas das vezes tem gente que tem tanto, do ponto de vista do julgamento, tem o promotor, tem a acusação, tem a defesa, e tem que ter muito cuidado. Mas Salomão foi muito sábio, isso naquela época girou o mundo inteiro, não só naquela região de Israel, mas ficaram todo mundo impressionado com a sabedoria de Salomão. Infelizmente, você pode falar assim, mas Salomão errou feio. Não, errado. O cair é do homem, levanta até Deus. Não podemos ficar acusando Salomão, porque não tem poder para saber se ele foi salvo ou não. Mas o importante foi o julgamento dele, foi um julgamento muito sábio, muito inteligente. Então, ouça as duas prostitutas. Nunca ouça um lado. Cuidado com o que você está ouvindo, como você está ouvindo, de que maneira você está ouvindo. Porque está cheio de gente, repito,
manipuladora, mentirosa e dissimulada. Infelizmente não tem tremor e temor das coisas de Deus. Diz que crê em Deus. O diabo também crê, estremece, está no inferno. Está cheio de gente que diz que crê em Deus, mas tem entristecido a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique essa palavra no coração de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?